Olá, ele acaba de concluir o doutorado na Unesp de Araraquara no programa de educação escolar. O professor da Instituição Toledo de Ensino, AIT, aqui de Bauru, Fauzi dos Santos, está conosco numa entrevista para conversar sobre a tese do doutorado. A gente vai percorrer também o tema desde o período do mestrado, onde ele estudou o corpo e a sexualidade. No doutorado, Fauzi discute o corpo e a sexualidade em diferentes suportes da pré-história até os nossos meios tecnológicos atuais. Fauzi, obrigado por aceitar o nosso convite de conversar sobre isso e parabéns pelo doutorado. Muito obrigado, Nelson. Um prazer estar aqui novamente para conversar contigo e com os telespectadores da TV Câmara, do município de Bauru e toda a região. Já que a gente mencionou o lance do mestrado, um programa específico na nossa grade, vamos só pegar o início dessa questão, faz para a gente ter uma correlação da discussão sobre o corpo e a sexualidade, os sites e as influências do comportamento, para a gente chegar um pouquinho aqui e percorrer um pouco dos trechos da história, por favor. Certo. Bom, no meu mestrado eu foquei muito na questão do corpo e da sexualidade nos sites de relacionamento. Durante 2 anos aí, eu fiz uma ampla pesquisa nos principais sites de relacionamento que circulam não somente no Brasil, mas em outras regiões do mundo, e o quanto esses sites influenciam o comportamento sexual dos usuários. Então, desde do homem com a mulher, e eu fiz todo esse percurso, que culminou justamente num outro problema de pesquisa, que era como isso vai influenciar o ambiente escolar. Então, para isso, eu precisei continuar e aí, pela Unesp de Araraquara, fui para o doutorado em educação escolar. Muito legal. Agora, você aborda, passando por vários períodos e pontos importantes da história e da pré-história, se eu posso dizer também, a questão de que a gente vive hoje, naturalmente, sobre o eixo da internet e todas as suas pulverizações no dia a dia, mas você recupera e aprofunda no doutorado de que a internet não é o único suporte, não é a única vitrine no tempo dessa correlação. Exatamente. É justamente isso que eu tento desmistificar na tese. As pessoas hoje criam, Nelson, uma sensibilidade, uma dimensão sobre a internet como se ela fosse a salvadora da pátria e como se essa plataforma ela fosse a única utilizada pelo ser humano para a expressão do corpo, da sexualidade, dos desejos. Quando nós retornamos na história e pelos estudos antropológicos e arqueológicos nós chegamos, por exemplo, na pré-história, o que nós percebemos? Que desde que o homem começa a tomar consciência de si, do seu espaço, da realidade da sua volta, ele teve uma necessidade inerente de representar, seja no corpo, seja no ambiente onde ele está inserido, as expressões de desejo, de erotismo, de religiosidade. E para isso ele se utilizou de vários artefatos. Se você me permite, claro, eu gostaria de falar de um dos primeiros. Na África do Sul, uma região de Bômbulos, por exemplo, foram encontrados artefatos em ocre, como se fossem um tipo de pintura rupestre muito antiga, que isso durante muito tempo acabou levando pesquisadores a tentar entender como aqueles utensílios eram utilizados. O que se percebe é que era utilizado para a pintura dos corpos. E não somente uma pintura litúrgica ligada a um fato religioso, mas também a estética. Por exemplo, esses resquícios parecem demonstrar que são os vestígios dos primeiros batons da história, que eram utilizados pelas mulheres para fins de beleza, mas também para fins de erotismo, como se fossem rituais sexuais para demonstrar afeição e disponibilidade ao homem. É justamente essa pegada que eu tenho no doutorado, mostrar que se hoje nós temos uma foto posada, uma foto ousada, um nudes colocado em uma rede social, o ser humano sempre utilizou suportes. E esses suportes, eles vêm ao longo da história. Eu poderia contar para você que várias e várias histórias, que representam essa tentativa humana, de representação dos seus desejos através desses artefatos. Conta pra gente, por favor, sobre o Código de Hammurabi,
na Mesopotâmia, para a gente passar um pouquinho pelo Egito e pela Grécia. Exatamente. Por exemplo, uma das primeiras representações já nas antigas civilizações é o Código de Hammurabi. Para muitas pessoas é simplesmente um código de leis, e é de fato um código de leis, mas o local onde esse código era colocado, primeiro que esse código ele é talhado numa rocha gigantesca, né, que era colocada no centro da cidade, para que todos os cidadãos, quando passassem por essa rocha, visualizassem as leis. E o que essas leis diziam? Elas diziam não somente o que é certo, o que é errado, mas os padrões de comportamento social também estavam escritos ali. Por exemplo, como o homem deveria se vestir, como a mulher deveria se vestir, que tipo de comportamento o homem deveria ter perante uma determinada situação, a mulher também. Veja, é inscrito numa forma de lei. Aquela lei, ela dizia a respeito de como o cidadão deveria se comportar, como esse corpo desse cidadão deveria se conformar às regras sociais. Então, não é simplesmente uma lei, mas é uma lei que reveste o comportamento do indivíduo. É um suporte utilizado para a expressão do corpo, das vontades e do desejo do cidadão. No outro período histórico, para fazer um breve recorte, os códigos de posturas acabaram se transformando em artigos longos mesmo, do ponto de vista do comportamento específico. Exatamente. E você pode perceber que, se você vai, por exemplo, para a Grécia, ou, vamos lá, começando pelo Egito, toda a pintura, os hierógrafos, eles têm também essa característica, né, que não é simplesmente uma arte, mas quando elas eram pintadas, seja no interior dos templos, mas também nas casas, coisas que poucas pessoas sabem, nas paredes das casas, elas também têm uma representação educacional, que é demonstrar àquelas pessoas, por meio das pinturas, o comportamento sexual o qual elas devem ter no seu dia a dia. Tem uma representação religiosa? Tem sim, tem um fato religioso ligado a essas pinturas, mas não é somente isso. Mesmo porque esses povos, eles não possuem dicotomias, eles não separam corpo, sexualidade, divindade. Há, na verdade, um monismo, né? Tudo é um. Então, a quantidade de pinturas, por exemplo, eróticas, que você encontra tanto no Egito Antigo, como na Grécia, como em Roma, é gigantesco. Claro que, aos olhos nossos, do grande público, essas pinturas não estão, né? Nós, quando olhamos, por exemplo, na TV ou na própria internet, não chega somente aquele tipo de pintura ou de escultura no qual a gente está acostumado a ver. Mas não, é uma farta produção, né? Justamente porque para esses povos não há esse caráter moralista sobre o corpo e a sexualidade. Na verdade, é um olhar desde o aspecto natural, da naturalização do corpo e da sexualidade. Então, se desde sempre o homem ele utilizou essas ferramentas como suporte para retratar o corpo, não necessariamente até determinado período ele fez a separação entre corpo e sexualidade? Exatamente. Isso é típico já do cristianismo. Claro que existem povos e religiões no passado, como o maniqueísmo, por exemplo, que criou-se uma separação entre corpo e alma, mas isto não é uma regra geral que nós encontramos, né? Inclusive, esse caráter moralista, ele é típico do século XVIII e XIX, né? Do período do vitorianismo, né? No período assim que começa a se discutir pela medicina ou pela própria religião o caráter de olhar o corpo como sendo inimigo da alma, do espírito. Mas a gente não pode utilizar essas nomenclaturas e essas normalizações para os antigos povos. Por isso que é ruim quando alguém, por exemplo, pega uma pintura medieval, uma pintura da antiga civilização e faz todo um discurso moralista tentando justificar determinadas coisas a partir daquela pintura, daquela escultura. Não se pode fazer isso. Porque a pintura ou a escultura erótica, ela é feita dentro de um contexto sociocultural, dentro de um processo sociocultural que pertence àquele povo. Assim também vale para os textos bíblicos, por exemplo, se a gente for analisar. Você tem que colocar o texto bíblico, quando você faz um estudo hermenêutico, exegético, no momento que ele foi escrito. É claro que ele pode ser atualizado aos nossos dias, mas sem se esquecer que ele foi criado numa determinada época. Se a gente está falando sobre corpo e sexualidade, já chegando no período onde o cristianismo faz essa separação, as pessoas podem abstrair por desinformação, enfim, ou falta de leitura no tempo do ponto de vista do conteúdo,
conteúdo, a relação que algumas culturas ainda hoje fazem da cobertura do corpo, já que a gente está falando de exposição. Né? Exatamente. Por exemplo, se você pega no Antigo Egito, por exemplo, os corpos do cidadão comum eram praticamente desnudados. Né? O homem que ele utilizava geralmente era uma saia, como se fosse realmente uma mini saia, né? A mulher utilizava poucos panos. Isso tem a ver principalmente com até a questão do clima, muito quente. Né? Se você vai na Grécia, por exemplo, a mulher que era mulher que se casava, tal, essa sim usava muitas roupas. Mas o homem, ele também não usava qualquer tipo de roupa, praticamente andava nu, né? Com poucos panos. Né? Assim como as etárias, que o pessoal chama de prostituta, mas não eram as prostitutas, eram mulheres que tinham uma educação diferenciada, inclusive estudando política, filosofia e tal. Mas quando você chega no período do cristianismo, e olha, sem fazer juízo de valor, tá? Nosso discurso aqui não é dizer que antes era melhor, depois se tornou pior. Não, a gente quer demonstrar assim, o que ocorre com o cristianismo. Primeiro que ocorre realmente um dualismo, uma quebra, né? Nessa harmonia entre corpo e sexualidade. Por vários motivos, a gente poderia discutir aqui, né? Mas principalmente quando se associa ao corpo a fonte do pecado. Associa-se esse corpo como sendo a fonte que afasta o homem de Deus, em relação aos desejos, em relação às produções do corpo. Então, se aqui se cria um divórcio entre o corpo e a sexualidade, então há que se viver para alimentar o espírito, fruto a ascese, e se desprezar a carne, né? Sendo sinônimo de pecado. Esse divórcio, a meu ver, ele se torna muito complicado, né? Porque a gente esquece que o homem é um todo, né? E esse todo, que se antes tinha-se na visão monista, ele, quando se quebra, leva-se a algumas cenas assim na história terríveis, como, por exemplo, a flagelação, um olhar pejorativo, principalmente ao corpo feminino, que se associa à sexualidade da mulher, a uma coisa que afasta o homem, estou falando do homem mesmo, né? O sexo masculino, das coisas de Deus. Inclusive, todo esse preconceito que se cria em torno da mulher, como sendo a mulher a fonte do pecado, tem em uma das alas do cristianismo a sua representação mais forte, né? E isso você pega, por exemplo, no período da patrística, é muito forte. Então, esse é um primeiro momento. Segundo momento, se você vai na arte, por exemplo, Nelson, geralmente as pinturas são com santos vestidos. Então, é muito interessante quando você vê a figura de Maria, por exemplo, ela é virgem, ela é imaculada, mas sempre assexuada. É sempre representada de uma forma assexuada. Então, até os seios na amamentação, são poucos as pinturas que representam Maria, né, amamentando, por exemplo. É essa a ideia, quer dizer, o homem e a mulher santa são aqueles que não têm qualquer tipo de conotação sexual. Tanto é que muitas pinturas representam isso. Por exemplo, no juízo final, em muitas pinturas, aqueles que vão ao céu, eles sempre são representados vestidos de túnicas, muito pano. Aqueles que descem ao inferno sempre estão nus. Então, demonstra realmente a aversão ao corpo, né? É uma luta contra o corpo. Então, a gente percebe a partir dessa leitura. Nessa relação corpo-sexualidade, a pintura depois fez uma outra abstração. Exatamente. Você vê, por exemplo, no Renascimento uma mudança, né? Então, por exemplo, se na Idade Média o corpo, eu vou colocar de uma forma entre aspas, é o grande inimigo que o homem tem que lutar constantemente para se aproximar de Deus pela ascese espiritual, já no Renascimento nós temos uma mudança gradativa, né? Você pega Leonardo da Vinci, por exemplo, nos cadernos de anatomia, com os estudos cadavéricos, inclusive, que ele faz às escondidas, ele já começa a criar uma outra configuração, né? Então, o estudo dos corpos, ele vai utilizar, obviamente, para a pintura, né? Para aperfeiçoar sua técnica de pintura, mas isso também vai ser muito utilizado pela medicina, né? Só que num detalhismo já do ponto de vista de quadro. Um detalhismo assim perfeito, né? Que mostra as expressões, ou adentrar o corpo. E se você me pergunta por que antes era proibido, né, adentrar o corpo, a lógica é teológica, né? Sendo tudo obra de Deus e o corpo humano também sendo sede onde Deus habita, ele não pode ser profanado. Esse corpo ele não pode ser aberto, ele não pode ser destrinchado. Seria um ato de profanação.
Então, quando você tem esses intelectuais, esses artistas, já a partir do século XIII, inclusive, que começam a dissecar o corpo, estudar o corpo, analisar o corpo, isso foi revolucionário, não somente na arte, mas principalmente na medicina, né? Que agora já se torna uma medicina mais experimental, né? Que adentra o corpo e analisa o corpo. Isso foi revolucionário, né? E claro que agora também começa a se desmistificar e muito a questão da sexualidade. Sabe qual é a grande modificação que nós temos aqui, a partir do século XV, XVI, o Nelson? É a relação institucional de controle sobre o corpo. Porque se até o século XV e XVI você tinha ali a igreja e o catolicismo, né, como sendo aquela que controla o homem e as suas pulsões, a partir do século XVII, XVIII, com o aperfeiçoamento da medicina, é a medicina e o discurso clínico que começa a tomar conta do corpo e das suas pulsões. Só para fazer uma breve citação aqui, um parênteses, quando a gente assiste O Nome da Rosa, é tudo simbolismo aqui, não faça um juízo de valor, para apenas a nossa citação. Você vê o autoflagelo, quando um dos monges tem contato com o sexo, uma relação mesmo. Uma forma de você educar o corpo e as suas pulsões é por meio da autoflagelação. Então, essa autoflagelação é por meio do açoite, ela pode ser por meio do silício, né? Ela pode ser por meio do jejum, né? Claro que não tem somente, no caso do jejum, por exemplo, essa conotação, mas é principalmente educar o corpo, porque é como um atleta. Você quer atingir uma marca, você tem que treinar. Você quer chegar à salvação, você tem que também treinar. E esse treino é o treino da carne. É muito interessante essa questão, depois que a gente passa do antropocentrismo, que você estava citando aqui, enfim, do Renascimento, o papel da questão da medicina, porque se você olhar nu e cru apenas a questão da função da medicina, ela esmiuça, vai para o detalhismo do ponto de vista da separação e identificação dos órgãos, a tal ponto que a gente chegou, felizmente, hoje aqui para a identificação, né? Exatamente. E como funciona essa máquina biológica aqui. E o grande uso, a utilidade que a medicina fará do corpo e da sexualidade, no controle do corpo e da sexualidade, já não tem mais o caráter moral, como se tinha antes, né? Que a igreja. Mas é um caráter, por exemplo, que é utilizado muito para o controle de natalidade. Isto é um interesse estatal, já é um interesse de ordem governamental. Por exemplo, em um período onde você já tem a primeira revolução industrial no século XVIII, é necessário que as famílias elas cresçam, elas prosperem com o número de filhos, porque é necessário mão de obra para o mercado, né, por processo de industrialização, mas também é importante não existir nessas famílias um inchamento de filhos, porque esse inchamento demográfico levaria a um outro problema, que é o problema da miséria, o problema da fome, o problema das pestes e assim por diante. Então, a medicina ela é utilizada, principalmente na questão do corpo e da sexualidade, como um controle de natalidade. Então, o discurso clínico e a autoridade que o médico tem sobre o sujeito, sobre o indivíduo, ele não se pauta tanto pela questão moral, mas principalmente pela questão clínica, pela questão higienista, por exemplo. Então, por exemplo, esses médicos começam a entrar na particularidade das famílias e em questionários extensos, né, de como que era o comportamento sexual, quais eram os problemas que a família viviam, tudo por uma questão higienista mesmo, né? Porque começa a se associar a falta de hábitos de higiene, a falta de condições que essas famílias vivem com o surgimento de muitas doenças. Essa relação não era feita no passado. É uma relação que começa a surgir no século XVIII e no século XIX, com os médicos sanitaristas, é que se tem assim a grande explosão, né? E esses são maravilhosos, porque é a partir daí que surgem as vacinas, né? Surge todo um movimento, né, de saúde do paciente e, obviamente, para isto tem que se ter todo um controle sobre o corpo. Se a gente está fazendo recortes, a gente chega num período em que a fotografia e o cinema depois rompem outros paradigmas. Exatamente. Esse é um outro ponto que eu trabalho, né, na minha tese, que é o surgimento da fotografia, né? E o surgimento da fotografia no século XIX, ela vai trazer uma verdadeira mutação ou revolução na forma de expressão do corpo e da sexualidade. A começar, o que era para um pintor, por exemplo, na Idade Média ou na Idade Moderna, a parafernália que era necessária para pintar
um quadro, por exemplo, uma pessoa que tinha que ficar ali posando durante horas, né? Era toda uma maquinaria utilizada. Com o advento da fotografia, isso acaba, né? Então, a máquina, ela, de uma forma muito simples, ela acaba representando não somente o sujeito, em poses muito mais naturais, né? Mas também ela representa o entorno desse sujeito, o ambiente onde esse sujeito se encontra. Isso é fantástico, porque com o advento depois do cinema, essa representação do corpo, ela se amplia no sentido de criar novas polissemias discursivas, né? Quer dizer, a riqueza dos detalhes que a fotografia traz, que até então era quase que impossível ao artista produzir, e o artista sempre produzia a partir do seu olhar, da sua técnica, né? E agora não, o fotógrafo, claro que ele pode criar o seu enredo, mas nada escapa da objetiva da câmera, né? Da lente da câmera. E, por exemplo, nós estamos aqui conversando, né? Vocês estão analisando a forma como eu me comporto, a forma como eu falo, a forma como eu gesticulo. É essa riqueza de detalhes, essa polissemia linguística que a fotografia e o cinema trazem, né? E, se você me permite, quem primeiro utiliza essa fotografia? A medicina, né? O médico, através das fotografias, por exemplo, de pacientes, especialmente com anomalias físicas, anomalias não somente físicas, mas também mentais, né? Tudo isso vai para os catálogos médicos. E agora com riquezas, detalhes com essas fotografias. Então a medicina utilizou muito dessa produção fotográfica e depois cinematográfica, né, na sua produção. Já que a gente está explorando o seu exercício de síntese assim, com a gente no doutorado, eu fiquei curioso de saber sobre a questão do jornalismo aqui na guerra. Exatamente. Olha, duas coisas. Se você fosse professor, qual é o primeiro, né, meio ou instituição a se utilizar da fotografia? Foi a medicina. A medicina fez um uso assim, sistemático. Seguido do jornalismo, né? O jornalismo, primeiro, ele vai representar principalmente nos conflitos mundiais. O uso sistemático da fotografia e do cinema na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, traz ao cidadão comum as atrocidades e as barbaridades da guerra. O que antes era pintado, né? E claro que essa pintura quase sempre ela escondia os horrores da guerra, agora fica desvelada por meio da fotografia. Então você pega, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, por exemplo, sempre à frente, junto aos soldados, você tinha uma equipe, né, de jornalismo técnico responsável justamente pelo registro daquilo que ocorria no fronte de batalha. E isso fica muito claro, por exemplo, quando começam a libertar os campos de concentração nazistas, que retratam, de fato, as atrocidades que o nazismo trouxe ao povo judeu, né? Corpos cadavéricos, amontoados de corpos, os fornos que eram utilizados para a cremação desses corpos, as câmaras de gás. Isso traz pela primeira vez o horror, né, da guerra aos olhos da pessoa. Então, o uso jornalístico que se fez com o advento da máquina fotográfica e depois, posteriormente, do cinema, né, da lente, da filmagem, mudou a forma de representação do jornalismo. Os quadrinhos sujos surgem nessa história também? Surgem. Se você me pergunta assim, o uso artístico e pornográfico, né, da fotografia também foi feito nesse período? Foi. Os primeiros retratos pornográficos feitos já se dá no final do século XIX e início do século XX. E quem foram os primeiros a serem retratadas? As prostitutas. Então, não eram as madames ou as pessoas da classe, da burguesia que eram retratadas em fotos pornográficas. Não, eram as prostitutas. E é muito interessante que, se você olhar essas imagens que representam essas prostitutas, hoje a gente nem consideraria isso como pornografia. No mínimo seria arte erótica, porque eram quase sempre todas vestidas, colocadas, posadas em sofás, cadeiras,
né, numa posição confortável, com um sorriso nos lábios. Então, num primeiro momento, não se tem aquela arte pornográfica, né, que vai explorar os órgãos sexuais. Isso acontece logo em seguida. E logo, já no século XX, surgem os chamados quadrinhos sujos, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem, mas chegou ao Brasil, inclusive, que se utiliza de personagens, principalmente de desenhos animados, como Popeye, como o Gordo e o Magro, como Mickey Mouse, por exemplo, que são retratados nos quadrinhos com representações sexuais, com conotações. Então, são revistas feitas para o público adulto, se utilizando de personagens infantis. Aí o homem descobriu que ele poderia fazer o quadro a quadro juntando em movimentos sequenciais, mesmo em fotos à origem, e fazer a TV, a imagem. E é isso que a gente tem que entender. Quando eu faço toda essa trajetória da pré-história até, por exemplo, até esse momento, com o advento da fotografia e do cinema, são suportes. É isso que eu quero que as pessoas entendam, né? Porque quando a gente chega na internet, a internet ela é mais um instrumento, é mais uma ferramenta. Isso é importante para a gente colocar as tecnologias, gente, no seu devido lugar. Para a gente não ver a tecnologia, essas novas tecnologias, como sendo assim, agora se descobriu a roda, né? Agora se descobriu uma grande revolução. Ela tem a sua revolução, sim, mas o ser humano ele sempre teve necessidade de utilizar de suportes e plataformas para expressão de si, dos seus desejos, das suas fantasias. E durante todo o período da história humana, sempre diferentes materiais, texturas, é na rocha, é na pintura rupestre, é na tela, é no próprio corpo. Isso é uma coisa para você ver, Nelson, coisa interessante. Povos que até hoje, inclusive, você vai em algumas etnias africanas e próprias etnias indígenas, onde não se tem o templo, povos onde não se tem uma construção, como uma igreja, por exemplo, para a representação dos seus desejos, das suas vontades, da sua relação com o sagrado, eles fazem do próprio corpo o templo. Por meio do alargamento de orelha, por meio do alargamento do nariz, por meio das pinturas, das tatuagens, que representam que aquele indivíduo, por exemplo, ele faz parte de um grupo xamânico, por exemplo, dentro daquela comunidade, ou ele faz parte de um grupo de guerreiros daquela comunidade. O corpo é o suporte. Quando você não tem um material para esse material se tornar o suporte dos seus desejos, o próprio corpo se torna o suporte, o próprio corpo se torna o templo. E essa é a riqueza, né, que nós vemos assim nessa tentativa humana, que no fundo é isso, é uma tentativa humana de tentar responder às grandes perguntas existenciais, né, de onde vim, para onde vou, qual é o sentido da minha vida, né, e o corpo se torna o grande painel para isso. Nesse sentido, a internet acaba sendo fundamental como ferramenta de abrir essa janela do ponto de vista, inclusive, dos impulsos. Exatamente. O que essa tecnologia ou esse suporte ele tem de diferente se comparado à fotografia, né, e à filmagem, né, o cinema. Até a fotografia, né, e o cinema, você tinha centros de produção que produzia para muitos. Né? Então, você tem ali o indivíduo dentro de um estúdio, onde, seja do rádio, seja da TV, que está produzindo num centro para muitas pessoas. Hoje, ao contrário, né? Você pega, por exemplo, qualquer um com um smartphone, com um celular, com uma câmera e uma conexão à internet, pode se tornar um centro de produção. Eu posso fazer uma live aqui dessa minha apresentação para o meu grupo de seguidores. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma plataforma que cria, de fato, está entre aspas essa palavra agora, uma democratização dos centros de produção. Agora, de muitos para muitos, de muitos indivíduos produzindo para muitos indivíduos. E aqui, nesse primeiro momento, a gente não coloca o que é bom, o que é ruim disso aqui, porque nesse primeiro momento não vale dizer isso, mas vale dizer que a grande revolução produzida pelas novas tecnologias digitais é que elas se tornam centros de produção que são acentrados, né, onde cada indivíduo se torna em si o seu próprio centro.
Eu não sou nativo digital, eu creio que você também não é, né? Eu nasci em 77, eu tive que migrar das tecnologias analógicas para a tecnologia digital. Fiz curso de datilografia, para você ter uma ideia, né? E isso me ajudou muito a aprender hoje a datilografar. E eu, como não sou um nativo digital e migrei para essas tecnologias, eu tenho um tipo de relação específico com essas novas tecnologias. Agora, os efeitos de sentido que os nativos digitais, principalmente a partir da década de 90, final da década de 90, já nos anos 2000 que são esses novos jovens que crescem com o uso sistemático dessas tecnologias, faz com que essas tecnologias sejam parte da sua vida. Eles não utilizam como uma ferramenta, como um caderno, por exemplo, que eu utilizo aqui para uma anotação e daqui a pouco eu largo para lá. Não, é como se fizesse parte constitutiva do dia a dia, das demandas existenciais, né? E claro que aí tem seus efeitos, né? Tem seus efeitos. Agora, quando você abre a janela para o mundo a partir da autoprodução, sem conscientização e sem outros elementos, para a gente não entrar nos outros aspectos aqui, mas nós temos uma relação em discussão na questão educacional sobre o retrocesso do ponto de vista da educação sexual do indivíduo, principalmente a partir da adolescência ou pré-adolescência, em relação a essa exposição. É importante dizer o seguinte, gente, olha, uma coisa, o que é inclusão digital? Para muitas pessoas, inclusão digital é só ter acesso à máquina. Não é verdade. O acesso à máquina seria o primeiro passo. Mas, além do acesso à máquina, tem que existir uma alfabetização digital. Assim como existe a alfabetização, que é para o indivíduo aprender a ler, escrever e interpretar, e quando ele começa a aprender a ler e escrever, ele passa pelo processo de letramento, que ele começa a dar significado àquele monte de significantes que está ao seu lado. A mesma coisa deveria ocorrer em relação a essas novas tecnologias. Ou seja, por isso que é questionável se discutir que se há, de fato, inclusão digital. Porque o fato dos indivíduos terem acesso à internet ou a ter acesso à máquina não significa necessariamente que ele está apto, ele está emancipado para o bom uso dessa máquina. Eu só vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, nós temos muita dificuldade em separar o uso particular dessas máquinas para o uso profissional ou uso educacional. Os indivíduos, por exemplo, como estão dentro de uma escola, por exemplo, dentro de uma sala de aula, e se pede uma pesquisa, ele começa a se utilizar a máquina ali para fins particulares. Ele quer ver o Facebook, ele quer ver o Instagram, ele quer acessar o vídeo que e ele se esquece daquilo que tem que fazer. A proposta pedagógica que o professor pede a ele. É justamente essa separação que a gente não consegue muito bem fazer, né? A gente começa a fazer uma hiperexposição, a gente começa a utilizar como uma plataforma ou como um material muitas vezes para suprir carências, né, como se fosse quase que uma prótese daquilo que eu não consigo na vida real alcançar. Eu começo a utilizar a máquina como uma forma de projetar sonhos, desejos, fantasias virtuais. E aí há os perigos inerentes, né? E um dos perigos chega ao ambiente escolar. Quando essa veja, a falta da alfabetização digital, né, aliada à falta de um diálogo dentro das casas, uma falta de uma educação sexual que deve se iniciar dentro do ambiente escolar, e nós sabemos que pouquíssimas famílias oferecem isso aos filhos, essa demanda toda ela chega nas escolas por meio de nudes, por meio de sexting, por meio da hiperexposição de alguns alunos, e o ambiente escolar, o espaço escolar tem ainda muita imperícia para lidar com essas situações, com raras exceções de alguns diretores e diretoras que já têm esse olhar, já têm essa sensibilidade, né, de conduzir de uma forma muito mais educacional do que punitiva, porque os instrumentos ainda utilizados hoje ainda se pautam desde a advertência até a suspensão ou até a expulsão do aluno, muitas vezes, né? E não se cria nesses casos um ambiente educacional, né, para que esses alunos, primeiro, seja demonstrado a eles os perigos do qual eles estão expostos quando se expõem demais numa rede social, né? E depois um caráter educativo aos pais também. A família geralmente está muito longe do ambiente escolar,
né? Ela não acompanha o dia a dia dos filhos. Ela muitas vezes espera que a escola acabe por educar e ensinar os filhos. E vai abdicando desse caráter educativo que vem de dentro das casas, né? De dentro das famílias. E, claro, que isso leva a graves problemas, como, por exemplo, de uma imagem, por exemplo, de uma garota que pode surgir e que isso pode criar bullying dentro da escola, pode criar um ambiente desconfortável que leva muitas vezes essa adolescente a sair da escola, muitas vezes a sair da cidade e, se não, em muitos casos, desespero, cometer o próprio suicídio. Fauzi dos Santos, nós tivemos o desafio aqui de fazer o recorte de um longo percurso seu de anos de dedicação à questão, desde o mestrado até o doutorado, para falar sobre esses suportes na relação do corpo e a sexualidade em diferentes suportes de diferentes demarcações de tempo também. Exato. Muito obrigado por ter colaborado conosco para a compreensão e parabéns pela tese de doutorado da Unesp Araraquara do Programa de Educação Escolar. Eu que agradeço a você, Nelson, pela oportunidade e gostaria que todos, com o passar do tempo, acessassem esse material. Ele é público, né? Eu creio que até outubro, novembro, ele já está dentro das bibliotecas da Unesp e convido a todas as pessoas a ler e se inteirar um pouquinho dessa temática. Obrigado. Muito obrigado ao Fauzi dos Santos, professor da IT, doutor, e ele acaba de conversar com a gente sobre corpo e sexualidade em diferentes suportes da pré-história pela Unesp de Araraquara. Você pode assistir este programa, assim como os demais, a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.